É muito bom a gente estar aqui na igreja, na casa do Senhor, para a gente estudar a palavra dele, né? E eu quero trazer uma mensagem importante, assim como todas elas são, mas ela é uma mensagem que vem bem ao fundo do nosso coração hoje. E eu gostaria já de começar convidando você para abrir o livro de Josué, capítulo 7. O texto de Josué, capítulo 7. Se você puder abrir os versos 6 a 9, e a gente vai ler esse trechinho aí. Ok? Você conseguiu encontrar Josué capítulo 7, versos 6 a 9. Antes disso, vamos orar mais uma vez? Fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Senhor, obrigado por estarmos em tão boas circunstâncias nessa manhã aqui na igreja, nesse dia tão bonito. De maneira especial, vamos abrir a Tua palavra agora e ler. E pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente a fim de entender e, acima de tudo, de vivenciar essa experiência que vamos aprender nesta manhã. Continue conosco, no nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, Josué capítulo 7, versos 6 a 9, diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos em ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi eu? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Bem, eu queria contextualizar você rapidamente do que esse verso está tratando. Josué e o povo de Israel estavam em vias de entrar na terra prometida. Passaram 40 anos no deserto, Moisés morreu no deserto, Josué assumiu a liderança do povo, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, só que tinha um empecilho, um primeiro empecilho para que esse sonho se concretizasse, e era uma cidade ímpia chamada Jericó. Deus deu as ordens, Deus falou o seguinte: reúna o povo, vocês vão se santificar, vão orar, vão se preparar e vocês vão cercar a cidade. E aí Deus deu todas as instruções, deram 7 voltas, aquele negócio todo, os muros caíram e tal. Você conhece muito bem. O povo fez um sucesso tremendo naquela batalha e isso foi ouvido por todos os povos da região. Só que o povo de Israel não fez nada. Não levantou armas, foi Deus que derrubou a cidade de Jericó. Só que Deus deu uma ordem muito, muito expressa e muito clara. Todo despojo de guerra, tudo que é daquele povo, vocês não peguem nada, não levem nada. Porque geralmente o despojo de guerra é para aquele que venceu a guerra. E como quem venceu a guerra não foi o povo, mas foi Deus, então Deus falou: não toquem em nenhum despojo, ok? Ok. Eles conquistaram a cidade e assim aconteceu. E aí nós temos aqui, exatamente após a batalha de Jericó, o exército de Israel foi para uma próxima vila, uma cidade pequenininha chamada Ai. E justamente nessa vilazinha o povo perdeu. Morreram alguns hebreus ali. E aí a gente vê essa cena que a gente acabou de ler de Josué prostrado, rosto em terra, clamando ao Senhor, chorando do porquê que tinha morrido tanta gente naquela batalha, numa cidade bem pequenininha, uma cidade minúscula, e como é que o povo sofreu todo esse baque, sendo que acabaram de sair de Jericó vitoriosos. E aí Deus vem e responde esse porquê de Josué. E aí está no verso 11 e verso 12, acompanha comigo ali a leitura. Diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. O que Deus está fazendo aqui? Veja, Josué estava chorando porque o povo perdeu em Ai e pergunta: Senhor, por quê? E aí Deus fala o seguinte: Israel pecou. E então Deus mostra para Josué que havia encrenca no povo. Tinha que resolver essa encrenca. E aí Deus deu uma ordem para Josué que está no verso 13. Dá uma olhadinha na ordem que Deus deu. Fala assim: Josué, dispõe-te e faz o quê? Santifica o povo. Santifica o povo.
santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então Josué reúne a nação de Israel, eles lançam sortes para ver quem é que cometeu esse pecado, e a sorte caiu por tribo, de tribo para uma clã, da clã para a família, da família chega uma pessoa. E aí chegou até a pessoa de quem? Você lembra o nome? Acã, pessoa de Acã e a sua família. E aí olha o que depois que se lançou sorte, se descobriu quem era o indivíduo que cometeu esse pecado e que levou o povo a perder na cidade de Ai a batalha. Olha o que Josué disse para Acã, lá no verso 19. Diz assim: então Josué disse a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e rende a ele louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então, Deus falou com Josué, Josué fez todo o processo que Deus havia pedido para descobrir quem foi, e Josué então fala para Acã assim: Acã, dá glória a Deus, e me conta tudo o que você fez. Em outras palavras, rende glórias a Deus e confessa teu pecado. Só que o que acontece é que o relato todinho da história de Acã não mostra em nenhum momento Acã dando glória a Deus. Em nenhum momento ele deu glória a Deus. Mas Acã, ele não teve outra escolha senão confessar o seu pecado. E querida igreja, eu queria agora ler os 2 versinhos centrais da mensagem dessa manhã. Eu quero que você ouça agora os passos que levaram Acã a se afundar e levar à sua destruição. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é evitando os passos para a destruição espiritual. Destruição que muitas vezes a gente não percebe, mas está rodeando a nossa vida. E muitas vezes está prestes a acontecer na nossa vida, mas a gente não está atento. Mas na experiência de Acã a gente pode perceber e tirar lições para nós não sermos destruídos como Acã foi. Olha só o que diz o verso 20 e 21, e nós vamos nos ater dentro desses textos aqui, ok? Verso 20 e 21 diz assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E aí o verso 21, quero que você preste atenção agora em 4 passos da queda de Acã. Quando que ele fez? Vi, primeira coisa, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, o que ele fez depois? Cobicei-os e depois tomei-os, e eis que estão agora o quê? Escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Em que ponto que Acã pecou? Nós podemos destacar 4 passos. Eu vi, eu cobicei, eu peguei e eu escondi. Essas 4 coisas ensinam lições para nós que foram degrau após degrau que Acã tomou para poder depois morrer, que é o resultado do seu pecado. Eu vi, cobicei, peguei e escondi. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é eu vi. Veja, os antecedentes de Acã já predispunham ele a ser tentado por coisas materiais. Por que eu digo isso? Porque ele passou a vida inteira como um homem pobre, acampando no deserto. Você lembra que o povo que saiu do Egito havia desobedecido no deserto e Deus falou o seguinte: por 40 dias que vocês ficaram na terra, vocês vão ficar 40 anos. E esta geração, o que vai acontecer com ela? Vai morrer, não é isso? Então toda a geração de pessoas que saíram do cativeiro egípcio, nenhuma delas entrou na terra de Israel. Ou seja, os que entraram ou eram filhos ou nasceram no deserto. E se Acã estava prestes a entrar na terra prometida, provavelmente ele tenha nascido ou era criança ou nasceu no deserto, né? Ele não foi um daqueles pioneiros que saiu do Egito. Veja, então ele já era predisposto a ser tentado por coisas materiais, porque ele era um pobre viajando pelo deserto mais de 40 anos. E ele passou a vida como homem pobre nessa maneira. Mas isso não era desculpa. Não era desculpa de maneira nenhuma. Acã poderia ter interrompido a sua jornada para a destruição a qualquer momento. Ele poderia parar. Deus nos dá uma saída toda vez que a gente se volta para ele. Mas Acã não fez isso. E na sociedade da Terra Prometida, Deus ele era a única fonte das bênçãos. Não havia rei. O rei era Deus. Deus que dirigia o povo, Deus que cuidava do povo. E Deus bem sabia o que poderia acontecer com os seus filhos do povo de Israel se eles acumulassem tesouros e riquezas. Sabe o que aconteceria? O povo deixaria de confiar em Deus e passaria a confiar nas coisas. O ouro, as pulseiras, os anéis, as joias, as sedas encantariam. E Acã foi prova disso, exatamente prova disso. Ele viu o brilho das coisas
e se esqueceu do seu rei. Deus que liderava o povo e que dirigia o povo. Os seus olhos caíram no ouro, caíram na prata, caíram num rico manto babilônico, e isso significava o quê? E aí vem algumas liçõezinhas para a nossa vida aqui. Se você puder ficar atento, não durma. Mas quais são as lições? Primeiro, nem sempre podemos evitar de ver coisas proibidas. Ele viu a capa, ele viu o ouro, ele viu a prata. Você acha que todo o povo que invadiu Jericó não tinham visto também? Muitos viram, passaram por cima, porque sabiam da ordem de Deus de não pegar. Mas ele viu e ele parou. Ele poderia ter feito outra coisa, mas ele não fez. Ele sabia que era proibido porque havia uma ordem clara. Então a primeira lição que fica para a gente é: nem sempre a gente vai conseguir evitar de ver coisas que são proibidas para os nossos olhos. Nós estamos expostos a essas coisas proibidas todos os dias. Na rua, no emprego, no trabalho, na janela do vizinho, no computador. Coisas proibidas para um cristão, para alguém que é santo, um filho de Deus. Mas Acã escolheu se debruçar sobre essas coisas. Acã sofreu uma tentação justamente pela falta de discernimento espiritual e fé em Deus. E essa falta de preparação espiritual também era uma escolha dele. Ele que não quis se preparar espiritualmente. Por isso, meus amigos, uma tentação, ela não é vencida na hora da tentação. Sabe quando uma tentação que você sofre é vencida? Você sabe? Dentro da sua casa. Quando você abre a sua Bíblia, e quando você ora, e quando você busca preparo espiritual. É lá que as tentações são vencidas. Quando ela acontece, você vem preparado espiritualmente para vencê-las. Mas não é na hora da tentação que você consegue a vitória. E foi assim que aconteceu com Acã. O fato dele não se preparar espiritualmente já era uma escolha que ele estava fazendo. E a disciplina de Deus foi muito imediata. Ele sofreu as consequências disso. Acã já estava em Canaã. O Senhor já havia levado ele com segurança, ele e a sua família com segurança pelo deserto. Deus havia removido a fortaleza de Jericó, que era o impedimento para entrar na terra prometida. Toda a terra e as suas riquezas logo seriam dos israelitas. Não precisava ele roubar, porque tudo estava à disposição deles. Deus faria o povo avançar por dentro da terra prometida com tudo que tinha dentro. Ele tinha todos os motivos para acreditar em Deus, pois ele sabia como Deus tinha liderado o povo no passado, ele sabia das histórias do Mar Vermelho, ele sabia da história dos soldados egípcios morrendo nas águas do Mar Vermelho, ele sabia do maná, ele sabia do santuário, da aparição de Deus, da coluna de nuvem lá, de fogo e nuvem. Enfim, ele sabia de tudo isso. Acã provavelmente foi um dos homens que prometeu fidelidade a Josué. Se você ler o livro de Josué capítulo 1, verso 18, diz assim: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, Josué, em tudo quanto ordenares, será morto. Deus falando para Josué. E o povo falou: sim, nós obedeceremos a Josué. Provavelmente ele foi uma das pessoas que obedeceu. E Josué falou: não peguem das coisas proibidas. Mas ele foi lá e pegou. Ele havia feito uma promessa. Então, queridos, primeira lição, eu vi. Esse foi o primeiro passo. E quando a gente começa a contemplar o pecado, esse é o primeiro passo para a nossa queda. Segundo passo, eu cobicei. Enquanto ele continuava olhando aquele tesouro, ele viu uma chance de ficar rico. Era uma capa babilônica chique, prata e ouro. Era isso que ele tinha. E ele começou a pensar no que poderia fazer com essas riquezas. Talvez ele achasse que fosse uma recompensa. Ora, eu estou do lado que ganhou, então eu preciso de uma recompensa. Talvez ele passou isso na cabeça dele, eu não sei. Ou talvez ele quisesse apenas uma garantia quando os hebreus perdessem. Ou ele fosse capturado, então ele poderia barganhar a sua liberdade. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas uma coisa é certa, Acã não confiou em Deus, não confiou na sua sabedoria, na sua proteção e na sua providência. Acã não confiou em Deus. E uma semelhante história aconteceu também no Antigo Testamento, com Davi. Você lembra disso? Davi estava tomando banho enquanto o povo estava lutando na batalha. Davi olha do seu terraço e o que ele olha? O que ele enxerga? Uma mulher tomando banho, nua, chamada Batseba. E a primeira coisa que ele fez, ficou contemplando. Após isso, seguiu o quê? A cobiça. E depois da cobiça, o adultério e finalmente assassinato. E no final, Davi perdeu 4 dos seus filhos por desobediência a Deus. Queridos, nós precisamos controlar como a gente reage àquilo que a gente vê. Devemos nos afastar imediatamente daquilo que é mal ou daquilo que é proibido. Mas a gente às vezes gosta de contemplar aquilo que é ruim e aquilo que não edifica e aquilo que é pecaminoso. O pecado começa na mente, não no ato. Começa na mente e envolve nossos motivos. É aqui que começa tudo.
E no momento que Acã escolheu cobiçar, ele olhou, ele viu, foi o primeiro passo, mas quando ele escolheu cobiçar, ele pecou. Ali ele pecou. E uma outra história parecida aconteceu no Novo Testamento também. A igreja havia começado a sua história, milagres estavam acontecendo, sermões, batismos, crescimento, e no livro de Atos é cheio desses bons frutos, até chegar ao capítulo 5. Até chegar a Ananias e Safira. Lembra dessa história? Eles prometeram vender a sua propriedade e dar o dinheiro para a igreja. Quando mudaram de opinião em relação a essa doação, eles agiram como se nunca tivessem feito uma promessa para o Espírito Santo. E como Acã, eles mentiram, e como Acã, eles morreram. Então esse é o segundo passo, cobiçar. A partir do momento que a gente contempla o pecado, e cobiça o pecado, e quer o pecado, a gente comete o pecado, mesmo sem cometer o ato. Mas aí nós temos o terceiro passo, que é eu peguei, eu tomei. E as ações más de Acã apenas seguiram o curso natural de ficar contemplando e cobiçando. O próximo passo é fazer o quê? É cometer, é pecar, é agir. Foi o resultado natural da cobiça de Acã. Deus havia vencido a batalha de Jericó e os israelitas estavam gritando louvores a Deus. Glória a Deus, a gente não ia conseguir vencer essa cidade, mas Deus derrotou essa cidade. Que maravilha, estamos na terra prometida. E todo o saque da cidade, ela é com destino ao seu vencedor. No caso, Deus. Qualquer um que saqueasse para uso pessoal se tornaria um ladrão. E Deus deixou essa ordem bem clara. Todo o despojo de guerra da cidade de Jericó é meu. Não toquem. É santo. E Acã falhou em dar glória a Deus, e não dar glória a Deus já fazia parte do seu pecado. E isso é uma advertência solene, querida igreja, para todos nós. Por quê? Porque Deus é muito ciumento quando se trata da nossa confiança nele. Ele é muito ciumento. Parece que eu estou usando ele em termos humanos. Não pense nesse ciumento passional que tem por aí. Mas o que eu quero dizer é que Deus não divide sua confiança com outra coisa, com dinheiro, com outros deuses. Ele quer exclusividade. Deus ele não pede, ele não sugere, ele nem recomenda, ele exige total confiança nele. Total compromisso com ele. E a sua mensagem é clara, confie em mim. Confie em mim. E depois que Acã pegou aqueles despojos de guerra, então a gente segue o quarto passo e último degrau para a destruição de Acã. Foi quando ele disse, eu escondi. Veja, como todos os ladrões, Acã teve que esconder o fruto do seu roubo. Por quê? Primeiro porque ele não poderia sair passeando com aquela capa babilônica pelo povo de Israel. Porque ele era pobre e nasceu no deserto. Se ele saísse, já iam suscitar perguntas. Da onde que você tem essa capa? Opa, Deus falou que não era para pegar nada, você pegou. Você sabe? Então ele teve que esconder a capa. E também ele não era capaz de explicar os gastos repentinos de riqueza que ele tinha para a comunidade de Israel, porque ele não tinha dinheiro. Como é que ia explicar os gastos repentinos dele? Então ele tinha que esconder o seu pecado. E é assim que geralmente acontece quando a gente peca, quando a gente quebra os mandamentos de Deus, a gente tenta ou se esconder ou esconder o que a gente fez. Não é assim que acontece? Queridos, deixa eu colocar aqui uma frase bem clara para todos nós. E quando eu faço essa mensagem, em primeiro lugar eu penso na minha vida quando eu escrevo ela. Queridos, isso nos ensina que a causa principal de esfriamento espiritual e destruição espiritual são pecados acariciados que estão escondidos no sótão do nosso coração. É impossível haver paz entre você e Cristo quando você tiver paz entre você e o pecado. É impossível você ter paz entre você e Jesus se vocês tiverem paz entre você e o pecado. Quantos pecadinhos estão guardados no sótão do nosso coração? Resumindo, quais foram os passos da destruição de Acã? Primeiro, eu vi. Depois, cobicei. Depois, peguei. E finalmente, escondi. E esses passos acabaram levando à destruição de Acã. E se não for feito nada ao longo do caminho, vai destruir a gente também. Vai destruir a mesma métrica que aconteceu com Acã, acontece com a gente também. Se Acã pudesse falar debaixo das pedras que estavam sendo jogadas sobre ele, no seu apedrejamento, na sua morte, se ele pudesse acrescentar uma palavra a esses 4 passos que ele já tomou, né? Eu vi, eu cobicei, eu tomei e eu escondi. Se ele pudesse acrescentar uma 5ª palavra, ele dizer, e eu morri. Esse seria o final.
dessa sequência de degraus aí que ele foi descendo. Assim, a morte eterna é o resultado quando alguém escolhe continuar no pecado e ficar sem se livrar do pecado e pedir ajuda de Deus. E agora a pergunta para terminar é: como é que eu faço para evitar essas etapas que Acã teve para sua destruição espiritual? Como é que eu faço na minha vida para evitar isso também? Primeira coisa, é só escolher não seguir eles. É bem lógico e bem simples. Mas eu vou deixar duas aqui com você. Primeiro, Davi, no livro de Salmos, capítulo 101, verso 3, diz o seguinte: não porei coisa ímpia diante dos meus olhos. Queridos, lembre-se de que aquilo que a gente gasta tempo contemplando é aquilo que a gente dá valor. Ok? Aquilo que você gasta tempo contemplando, visualizando, é aquilo que você dá valor. Se você não desse valor, você não estaria tirando tempo para ver aquilo. Tornamos-nos insensíveis ao mal se nós continuamos contemplando o mal. E aí a gente se torna participante do mal. Se nós não pudermos evitar de estar presente diante de um mal que acontece repentinamente sobre nós, a gente pode escolher virar o rosto para não ver. Não é? Eu, em outro lugar, numa outra cidade, no outro distrito, eu estava falando com um grupo de adolescentes. E nós estávamos fazendo uma palestra sobre pornografia. E por incrível que pareça, eu falando só com os meninos, né? As meninas estavam numa outra palestra. Só com a molecadinha ali, né? Com aquela galerinha. E aí eu perguntei o seguinte: olha, sobre pornografia. Aí um menino levantou a mão e falou assim: pastor, eu tenho uns amigos na escola que lá no cantinho, na hora do intervalo, eles ficam vendo pornografia no celular. E eu falei: você fica junto? Eu fico junto, né? São os meus amigos, o que eu vou fazer? Eu vou sair, eles vão rir de mim. Eu falei: tá, daí eu não tenho jeito, tem que ficar vendo, né? Eu tô ali com eles. Se você tem, eu só estou querendo ilustrar aqui, mas se você tem uma situação em que você repentinamente aparece algo mal, que é para preservar os seus olhos, e você não pode sair, você pode escolher fechar os olhos, você pode escolher virar-se, você pode escolher não contemplar aquilo que é mal. O olhar persistente leva a cobiçar, depois leva a pecar e finalmente leva à destruição. Então, o conselho de Salmos: não porei coisa ímpia diante dos meus olhos. E o segundo conselhozinho que eu dou para você: olhe para Jesus. Simples assim. Quão diferente seria a história de Acã na Bíblia se Acã tivesse mantido os olhos no Senhor, no seu Salvador, não é? Mas ele quis manter nas coisas que eram proibidas. Deus prometeu dar uma vida plena para Acã, feliz na terra de Canaã, mas ele escolheu o lado errado. Acã correu à frente do Senhor, tomou as coisas por suas próprias mãos, desobedeceu e achou que tinha ganhado alguma coisa, quando na realidade perdeu tudo. Perdeu tudo. Ao enfrentarmos decisões todos os dias da nossa vida, devemos manter os olhos no Senhor Jesus. E a nossa mente no que Ele tem e no que Ele está fazendo por cada um de nós. Isso vai nos assegurar de nós não contemplarmos as coisas más todos os dias da nossa vida. Em vez de destruição, Jesus nos dá vida. O seu poder nos permite lidar com coisas difíceis no nosso dia a dia. E finalmente, Deus nunca vai negar nada bom para você. Deus nunca vai negar. Você tem dúvida disso? Deus nunca vai negar nada bom para você. O que uma busca em sua tenda, se Deus fizesse hoje? O que uma busca em sua tenda traria luz para vermos? Se o seu coração fosse uma tenda e Deus fizesse um sorteio, chegasse a cada um de nós e ele falasse assim: traz à tona, traz à luz tudo que está dentro dessa outra tenda. O que será que Deus encontraria? Será que ele encontraria um armário cheio de fé? Ou uma cômoda cheia de pecados? Queridos, Colossenses capítulo 3, verso 2, apela ao cristão para a gente se concentrar nas coisas lá do alto, nas coisas lá do céu. É isso que Colossenses fala: concentra-se lá, não aqui. E eu pergunto: você está investindo na moeda do céu? Você está investindo no melhor investimento que há nessa terra, que é o investimento eterno? Os dias de glória acontecem na medida que confiamos em Deus. E eu termino perguntando: em quem você confia? Enquanto você pensa nesse assunto, eu queria convidar você para a gente orar e falar com Deus sobre isso. Você aceita? Para a gente não seguir esses passos de destruição onde Acã encontrou a morte. Talvez hoje Deus não venha imediatamente trazer a recompensa pelo nosso pecado. Você sabe que muitos de nós deixaríamos de pecar se a recompensa fosse imediata, não é? Se a gente pecasse aqui agora e Deus viesse e fulminasse o Otávio aqui.
Muitos de nós já ficaríamos preocupados em pecar se a recompensa fosse imediata, mas não é assim. Mas haverá uma recompensa em breve, quando Jesus voltar. Os que fizeram a vontade de Jesus estarão indo para o céu. Mas os que, mesmo fazendo a vontade de Jesus aqui, mas tendo um coração dividido com o pecado, com a sua tenda, com coisas escondidas, com certeza nós não receberemos essa recompensa eterna, mas vamos receber a morte eterna. O resultado final da queda de Acã, eu vi, eu cobicei, eu peguei, eu escondi, o quinto passo foi a morte. E isso vai acontecer com a gente se a gente não cuidar da nossa vida, mas nós temos tempo de fazer isso. Temos tempo. Em quem você confia é a pergunta. Eu quero convidar você para a gente ficar em pé agora e a gente orar pedindo a Deus ajuda para a gente não seguir esse passo da destruição espiritual. Pai querido, nosso Senhor, nosso Deus maravilhoso, obrigado por esta manhã e obrigado por podermos estudar a Tua Palavra e ver na experiência do povo de Israel e da desobediência de Acã os passos que levaram ele até esse ponto. E nós pedimos a Tua ajuda se porventura estamos já no primeiro, no segundo, no terceiro ou até mesmo no quarto passo. Mas sabemos que a Tua misericórdia nos alcança. Nada é impossível para a Tua graça. Então alcance o nosso coração. Se tem alguém aqui na igreja nessa manhã e que está nos assistindo, que está vendo, contemplando o pecado, nos ajude com a força que há na Tua Palavra e do Espírito Santo desviar nossos olhares para o mal e contemplar nas coisas do alto. Se nós tomamos o passo de pecar, perdoa-nos por aquilo que a gente fez e nos impeça e nos ajude para a gente não cometer mais. Pai querido, e se nós estamos na fase de pecados escondidos, nos ajude para que isso seja abandonado, que esses pecados que estão escondidos na tenda do nosso coração sejam jogados fora, trazidos à luz, que o Senhor nos perdoe, para que finalmente a gente possa não encontrar a morte, mas pela graça e o dom divino da salvação encontrarmos a vida eterna quando Jesus voltar. Esse é o nosso sonho. Ajude-nos a não cair e afundar e ser destruído na vida espiritual, mas crescermos cada dia mais, subirmos o inverso dessa escada, subirmos degrau por degrau até a Tua presença. E esse é o nosso pedido, Pai querido. Essa é a ajuda que pedimos no nome de Jesus. Amém.